E aí, tudo bem com vocês? Estou ótima. Tudo bem, Walter. Né? Depois eu vou olhar tudo bem direitinho, certo? Graças a Deus, né, gente? Todo mundo está bem, né? Só o Riquelme que está mais ou menos, mas vai ficar melhor. Gente, hoje, né, 20 de agosto de 2020, o mês está passando voando, certo? Já estamos chegando quase ao final do mês, né? O mês passou muito rápido. E vamos aqui na nossa luta, né, gente? Na nossa luta diária, certo? Desejo que vocês estejam bem, se não estiver bem, que fiquem bem. E desejo a vocês muita coragem, né, para estudar, para aprender. E vamos lá continuar aqui a nossa aula. Ontem, né, gente, nós lemos um texto sobre a internacionalização da Amazônia, certo? Sobre a opinião de um professor, né, de um estudioso, né, de um humanista sobre isso, ok? E nós estudamos e ficou aí para a gente o para discutir, né? Algumas questões para discutir, que foram as questões 4 e 5. Aí eu passei algumas questões para vocês e por onde, Isabelle? Algumas questões para vocês. Mas essas questões para discutir era só para a gente conversar aqui. Tudo bem, Bia, sem problemas. Ah, Isabela, eu fico aqui todo dia. Eu moro aqui, praticamente. Entendeu? Vamos lá, gente. Página 260. Deixem para colocar o número só no final da aula, tá? Porque eu não estou anotando agora. Vamos lá, gente. A questão, quem é que pode ler para mim essas duas questões aí para discutir? A questão primeira e a questão 4. Quem pode aí fazer essa leitura? Página 260. Para discutir. Não, é para a gente só para discutir mesmo, né? Ontem nós falamos sobre a questão 1, 2 e 3. Aí agora vamos continuar com a questão 4 e com a questão 5, depois a gente passa para desvendando os segredos do texto. E aí? Pode ser, Isabel. Vamos lá. Tá me escutando, tia? Sim, perfeito. É a 4 e a 5, né, tia? A 4. Só a 4 e depois dá a 5, tá? Tá. 4. A preservação do meio ambiente não depende. A preservação do meio ambiente não depende apenas dos governantes. Cada um de nós pode e deve contribuir. O que você faz para preservar nosso planeta? E aí? Essas questões para discutir, né? São sempre questões transversais, são sempre assuntos transversais. Como assim, que assuntos transversais? Assuntos que não estão dentro, né, do português, mas são assuntos que interessam a todas as pessoas e que podem ser conversados em qualquer disciplina. Então, a pergunta é, como o texto, o artigo de opinião, era sobre a internacionalização da Amazônia, né, vocês vão falar aí sobre o que é que vocês fazem, gente, porque cuidar do planeta não é uma obrigação só do governo, né? E aí, o que é que vocês fazem? Vocês fazem alguma coisa para cuidar do nosso planeta? Pode sim, Raíssa. Vai, Raíssa, responder? Ou você está pedindo para ler? Não entendi. Ah, ok. Pronto, reciclagem já é aí, né, um ponto muito importante. Página 260. Reciclagem é uma coisa boa para
né, para ajudar na preservação. E os outros alunos, vocês, gente, não fazem nada para ajudar o planeta de vocês. Vocês sabiam que o simples fato de só de nós não jogarmos lixo na rua, né, nós já estamos ajudando o nosso planeta. Então a pergunta é essa, né? Uma pergunta pessoal. O que é que você faz para ajudar, né? Exatamente, Raíssa. Uma ação muito simples, mas que ajuda muito, né? Diminuir a quantidade de lixo que produz também é um ato, né, de ajudar a natureza. Por quê? Né? Quanto mais lixo a gente produz, mais poluição nós estamos gerando. E quanto mais poluição nós geramos, mais a gente destrói, né, nosso patrimônio natural, certo? Aí vamos aí, quinta questão, Isabelle, aí depois a Raíssa. Tá me escutando, tia? Perfeito. Nesse artigo, Cristóvão Buarque enumera uma série de riquezas que, como a Amazônia, deveriam ser internacionalizadas sob a perspectiva humanista. Para você, que outras riquezas deveriam ser internacionalizadas? E aí, gente? Eu só ler aqui os comentários de vocês. Muito bem, Júlia. Muito interessante, né? Sempre que ir à praia, levar uma sacola para você jogar, você trazer o seu lixinho, né, na sacola e colocar no lugar apropriado. Evitar sacolas de plástico também, né? Muito interessante. É uma ação simples, né? A gente necessita? Necessita, né? Mas a gente pode diminuir? Pode, certo? A 5, o que é que está perguntando? Nós vimos no texto de ontem que o Cristóvão Buarque, né, ele diz o quê? Que se fosse para internacionalizar a Amazônia, outras coisas do mundo inteiro também teriam que ser internacionalizadas. O que é que o autor do livro está perguntando para vocês? Que outros patrimônios, certo? Naturais a gente tinha que internacionalizar, deveria ser do mundo inteiro. E aí? Interessante, Pablo. Não ajuda muito, muito grande também, né? Cada pequeno gesto que as pessoas fazem, que nós fazemos, é de grande importância. E aí? A Maria acha que deveriam ser internacionalizados laboratórios, né, de pesquisa. A Raíssa está falando aí das vacinas. E o que mais, gente? A pergunta é sobre riquezas naturais, tá certo? Mas bem interessante a colocação das meninas também, né, gente? Principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, né? Em um momento de pandemia. Com certeza, os laboratórios e vacinas deveriam ser internacionalizados, deveria ser de todos, né? Plantas medicinais, com certeza. Vacinações em crianças, né? Recém-nascidos. Então, se a gente fosse internacionalizar alguma coisa importante, né, tem muita coisa para ser internacionalizada, para ser do mundo todo, né, para ser de todo mundo. Bem interessante esse texto e essa pergunta. Vamos lá. Agora, desvendando os segredos do texto, questão número 1. Verdade, Raíssa, né? Tem remédios, tem até, além de remédios, que só há em alguns lugares e outros não, tem alguns tratamentos, né, de algumas doenças raras, por exemplo. Tem doenças raras que não tem tratamento aqui no Brasil, só tem tratamento no exterior. E aí, será que esse tratamento, né, não deveria ser internacionalizado? Não deveria ser do mundo todo, né? Aí fica aí uma questão para se pensar. Bem interessante. Vamos lá, questão número 1, gente. Aissa? Oi, tia tá me escutando? Sim, perfeito. Nesse artigo ficam claras duas opiniões, a do humanista e a do brasileiro. Explique cada uma delas. E aí, gente, vocês viram que o Cristóvão Buarque, ele respondeu como humanista e respondeu como brasileiro. E aí, qual a diferença? Júlia colocou, né? Humanista
Nessa versão, o autor diz que tudo deve ser internacionalizado, de forma que as pessoas tenham cuidado com algo sem se importar com a sua nacionalidade e evitar que algo de ruim aconteça. Brasileiro, nessa versão, por mais que ele queira que as pessoas tomem conta uma das outras, das coisas, independente de qualquer coisa, né? Júlia, a parte do humanista ficou perfeita, né? Aí nessa parte do brasileiro você poderia só complementar, que ele diz o quê, né? Como brasileiro ele diz o quê? Que a Amazônia é só dos brasileiros, né? Você complementa com essa ideia. Podem sim. Primeiro Maria Isabelle na ordem, depois Raíssa, depois Paulo. Pode falar, Isabelle. Tá me escutando, tia? Sim. Bom, eu coloquei. Humanismo pode assumir diferentes facetas, tendo os seus significados moldados, para servir aos propósitos daqueles que o manipulam. Brasileiro, se os Estados Unidos querem internacionalizar a Amazônia, pelo risco de deixá-los nas mãos de brasileiros, internacionalizemos todos os arsenais nucleares dos Estados Unidos, até porque eles já demonstraram que são capazes de usar essas armas, provocando uma destruição milhares de vezes maior. Na parte aí do humanista, né? Eu acho que você fez uma pesquisa sobre o que é o humanismo, certo? Aí você vai corrigir essa parte, tá certo? Porque tu vai dizer qual era a opinião do autor como humanista, né? Qual era a opinião do autor do artigo de opinião, né? Era o quê? Internacionalizar tudo. E segundo o humanista, né? O Brasil deveria sim, a Amazônia deveria sim se tornar um patrimônio mundial. Raíssa? A do humanista tende a defender a internacionalização da Amazônia e de tudo mais, de tudo que é riqueza natural. Já a do brasileiro, fica claro que a Amazônia é apenas do Brasil, só do Brasil, como ele expressa no último parágrafo do texto, abre aspas. Mas enquanto o mundo me tratar como brasileiro, lutarei para que a Amazônia seja nossa, só nossa, fecha aspas. Muito bem, Raíssa. Perfeito. Pablo? Oi, tia. Tá ouvindo? Sim. Humanista. O autor diz que tudo deve ser intencionalizado de forma que as pessoas tenham cuidado com algo se importa com sua nacionalidade. Brasileiro. Como brasileiro, ele quer se a responsabilidade a, Amazônia seja nossa. Muito bem. É isso mesmo. Como humanista, ele quer internacionalizar, mas como brasileiro, ele diz que a Amazônia é nossa, só nossa. E Kelme? Bom, eu literalmente traduzi, resumi no caso, e aí eu boto assim, humanista, buscar a opinião de todos e brasileiro somente a sua opinião. Resumiu uma ideia, né? A ideia central do texto. Realmente era isso. Você poderia ter só explicado um pouco mais sobre que opinião era essa, né? No caso, a opinião aí da internacionalização da Amazônia, mas é isso mesmo. Ok, Bia. Aí, no caso do humanista, né? Vocês tinham que pesquisar, gente, vocês não iam pesquisar o que era o humanismo, né? O que é o humanismo, ou o que é um humanista. Vocês iam dizer a visão do Chico Buarque aí, do Cristóvão Buarque, desculpa, do Cristóvão Buarque, como humanista. Qual era a opinião dele? E, como brasileiro, qual era a opinião dele, tá bom? Vamos ver aqui da Maria. Como humanista. Se fosse para fazer a internacionalização da Amazônia, tinha que internacionalizar as riquezas dos outros países. Como brasileiro, que se fosse para ele responder como brasileiro, ele não aceitaria de maneira alguma, porque a Amazônia é só do Brasil. Exatamente. Então, uma mesma pessoa, né? A mesma pessoa que foi o Cristóvão Buarque, ele deu duas respostas. Ele deu a visão dele como humanista, né? E sim, como humanista, ele achava que a Amazônia devia ser patrimônio mundial, porém, todas as outras riquezas, né, do mundo também deveria ocorrer o mesmo processo com elas. Já como brasileiro, ele dizia o quê? Que a Amazônia, né,
é nossa e de mais ninguém, certo? Muito bem, gente. Agora vamos aí à segunda questão. Raíssa? Segunda questão. Nesse texto, o autor adota uma posição pessoal ou impessoal? E aí? O que é que vocês acham? O autor do texto, né? Ele adota uma posição pessoal ou impessoal. Pessoal é quando ele dá a opinião dele, né? Que ele acha, e impessoal é quando ele não, ele dá uma opinião geral. E aí? Correto, Pablo. É pessoal, né? Ele dá uma opinião pessoal, fica bem claro isso. Pode sim, Maria. Raíssa, daqui a pouco a gente vai responder sua pergunta, lendo aí o Aprenda Mais da página 260, tá bom? Tem uma explicação bem legal. Aí vamos lá. Bia não, foi a Maria, né? Maria, pode ler a terceira questão. A senhora está me escutando? Sim. Ok. Terceira questão. Analisando a estrutura textual do segundo parágrafo do texto, responda. A. Que expressões o autor utilizou para se referir à Amazônia? E aí? Muito bem, Riquelme. A outra expressão que ele utilizou para falar da Amazônia foi chamá-la de patrimônio, né? Exatamente. B. B. Como se classifica o sujeito da forma verbal podia? E aí? Lembrando que vocês iam analisar o segundo parágrafo do texto, né? Do verbo poder, né? Do verbo podia. Não é indeterminado. É o quê? Oculto, né? É um sujeito oculto ou desinencial, se preferirem chamar assim. Oculto ou desinencial, certo? Item C. C. Identifica o sujeito da forma verbal sofre. E aí, qual o sujeito da forma verbal sofre? Exatamente, a Amazônia. Lembrando, pessoal, que essa questão vocês iriam responder toda se baseando pelo parágrafo 2, tá bom? Pelo segundo parágrafo. Exatamente, o sujeito aí do verbo sofrer é a Amazônia, né? A 2 é pessoal. Resposta é impessoal ou pessoal? Você vai colocar pessoal. E na A, da 3, patrimônio, certo? Na A da 3, patrimônio. Vamos aí. Questão 4. Ricardo, você havia pedido para ler? Se eu não me engano, o Ricardo havia pedido para ler. Então vamos lá, Bia, pode ler. Oi, tia, boa tarde. Boa tarde, amor. Questão 4. Ainda sobre o segundo parágrafo, assinale a alternativa que apresenta uma reescrita do trecho abaixo, sem alterar seu sentido. Por mais que nossos governos não tenham o devido cuidado. Item A. Por mais que os governos internacionais não tenham o cuidado devido. Item B. Mesmo que os governos dos países da América Latina não tenham cuidado. C. Por mais que nossos governos não tenham os cuidados necessários. D. Por mais que o governo brasileiro não tenha nenhum cuidado. E mesmo que nossos governos não tenham nenhuma preocupação. E aí, vocês marcaram o quê? Entender. Por mais que o governo brasileiro não tenha nenhum cuidado. Maria, essa opção, né, ela também está correta, certo? Mas a Amazônia, né, a maior parte fica no Brasil, sim, mas nem todas as partes da Amazônia ficam aqui, né? Então, quando ele diz governo, não é só o governo brasileiro. Então, tem outra opção que ainda dá uma resposta melhor. Qual é? É o item C, né?
por mais que nossos governos não tenham o cuidado necessário, tá bom? Item C. Bia, vai continuar lendo? Se alguém mais quiser ler, viu, gente, me diga aí no chat. Questão 5. Na frase abaixo, o terceiro parágrafo, podemos identificar a omissão de um termo indicado na lacuna. Os ricos do mundo no direito de queimar esse imenso patrimônio na humanidade. Que termo foi usado, foi omitido? E aí, gente, qual o termo que foi omitido aí nessa expressão? Exatamente, muito bem, né? Os ricos do mundo sentem-se no direito de queimar esse imenso patrimônio da humanidade. Correto, pessoal. B, Bia. Item B. Essa omissão é identificada como uma figura de linguagem? Que figura é essa? E aí? Elipse. Muito bem. Pode sim, Maria. Correto, viu, Riquelme? Item, questão 6. Maria? Questão 6. Analisando a estrutura textual do quinto e do sexto parágrafo, responda. A. O autor compara o desmatamento na região amazônica com que problema social? E aí, gente? Ele, ele, ele compara o problema do desmatamento com um problema social. Que problema social é esse? Muito bem, Riquelme e Maria. Desemprego. Correto. Né? Ele compara esse problema com o problema do desemprego. Ótimo. B. B. No trecho abaixo ocorre a omissão de um termo. Não faz muito, um milionário japonês decidiu enterrar com ele um quadro de um grande mestre. Que E palavra aí, foi omitida? e aí, gente? Que palavra foi omitida? E aí, que palavra foi omitida aí? Exatamente, meninas. Tempo, né? Não faz muito tempo, um milionário japonês decidiu enterrar com ele um quadro de um grande mestre. Já pensou, gente, né? A pessoa querer se enterrar, o Cristóvão Buarque fala isso no texto dele, né? Que se fosse para internacionalizar a Amazônia, não era para ter sido permitido que uma pessoa se enterrasse junto com uma grande obra, né? De um grande mestre, certo? Aí vamos aí ao item C. Item C. No quinto parágrafo, o autor parece falar por todos os cidadãos. Transcreva o trecho em que isso fica claro. E aí, gente? Vocês colocaram o quê? Pode sim, Raíssa. O que foi que vocês colocaram aí no item C? Vocês conseguiram encontrar o trecho? Desculpa, gente. Que trecho foi esse? Quem conseguiu encontrar? Pode falar, Riquelme. Queimar a Amazônia é tão grave quanto o desemprego, provocado pelas decisões arbitrárias dos especuladores globais. Muito bem. Tem outras partes também, né? Não podemos deixar que as reservas, né? Isso mesmo, meninas. Financeiras sirvam para queimar países inteiros na volúpia da especulação. Correto. Maria Isabelle? Tia, mais ou menos eu coloquei tudo igual que a senhora acabou de falar. Ah, então está correto, certo? Aí você pode ler a frase que você colocou, o trecho, no caso. Quando os dirigentes, o quê?
Tudo bem. Enquanto a Raíssa acha aí, gente, vamos ao item D, tá certo? Maria, Oi, tia. pode falar, Oi, tia. pode falar. Eu coloquei quando os dirigentes tratarem as crianças pobres no mundo como patrimônio da humanidade, eles não deixarão que elas trabalhem quando deveriam estudar. Muito bem. Aí vamos aí para o item D, né? Maria? Item D. Que palavra lhe permitiu identificar no trecho que você transcreveu que o autor falava pelos cidadãos do mundo? Explique. E aí, qual palavra vocês tinham no trecho que vocês pegaram que permite vocês deduzirem que ele estava falando por todos os cidadãos? No caso aí do trecho que você colocou, Maria, é isso mesmo. Você pode colocar só o podemos, né? Quando ele fala nós podemos, ele está falando de nós, né? De todo mundo. É isso mesmo. E os outros colocaram o quê? E aí, gente? Vocês tinham que tirar uma palavra da parte do mundo. Correto, Pablo. Correto, Raíssa. Né? É isso que vocês vão colocar. Correto, Bia, é isso mesmo, né? Porque ele está dizendo não podemos. Quando ele diz não podemos, quando a gente usa o verbo podemos, nós estamos falando de nós. Quando eu falo de nós, eu estou falando de mim e de outras pessoas. No caso aí do contexto, nós está falando dos cidadãos do mundo, certo? Raíssa, questão 7. Questão 7. No artigo de opinião, como vimos, a intenção comunicativa do autor é defender seu ponto de vista sobre determinado tema, ou seja, argumentar. Analisando os trechos do texto reproduzidos abaixo, assinale aquele em que o autor não está argumentado. A. Abre aspas. Fui questionado sobre o que pensava da internacionalização da Amazônia durante um debate nos Estados Unidos. Fecha aspas, primeiro parágrafo. B. Abre aspas. Por mais que nossos governos não tenham o devido cuidado com esse patrimônio, ele é nosso. Fecha aspas, segundo parágrafo. C. Abre aspas. O petróleo é tão importante para o bem-estar da humanidade quanto a Amazônia para o nosso futuro. Fecha aspas, terceiro parágrafo. D. Abre aspas. Se a Amazônia é uma reserva para todos os seres humanos, ela não pode ser queimada pela vontade de um dono ou de um país. Fecha aspas, quarto parágrafo. E a alternativa é, abre aspas, o Louvre não deve pertencer apenas à França. Fecha aspas, sexto parágrafo. Muito bem, gente. Qual dessas alternativas, qual a única alternativa dessas que não está se referindo, que ele não está argumentando? Muito bem, né? O item A. Fui questionado sobre o que pensava da internacionalização da Amazônia durante o debate nos Estados Unidos. A gente vê que em todas as outras alternativas, né? B, C, D e E, ele argumenta, ele fala de algum fato, né? Ele faz aí alguma forma de argumentar, algum fato, ele argumenta. Aí vamos aí à questão 8. Pode ler, Raíssa, por favor? Tem a ver com a questão 7. 8. Porque o trecho que você indicou na questão anterior não se trata de argumentação? E aí? O que é que esse trecho, esse item que vocês marcaram, não se trata de uma argumentação, gente? O que é que vocês responderam? Exatamente, ele está explicando, né, o porquê dele ter escrito o artigo, correto? Pode sim, Raíssa. Eu coloquei desse jeito, pois ele apenas diz que foi questionado por um jovem no debate dos Estados Unidos, ou seja, ele apenas relata um acontecimento e não opina.
Exatamente isso, correto. Porque quando ele conta o fato, né, ele só conta a história, né? Ele não usa nenhum argumento, você não tem como opinar, ele apenas está contando o fato, porque ele ter escrito aquilo e de algo que aconteceu com ele, né? Em uma reunião nos Estados Unidos. Ele não, de fato, ele não argumenta, ele não dá motivos, né? Ele não explica nada, ele apenas explica a parte do que aconteceu com ele, mas ele não utiliza argumentos, né? Ele apenas dá para o leitor uma explicação do porquê, né, de ter escrito o tal artigo. Vamos lá, voltar para a página 260, né, para nós respondermos aqui a pergunta da Raíssa e vermos o que é o humanismo. Quem aqui pode ler esse quadro verde aí na página 260? E aí? Pode sim, Maria Isabel, pode ler. Tá me escutando, tia? Sim. É no Aprenda Mais, né? Da página 260. Ok. Aprenda Mais. Humanos acima de tudo. O humanismo marca a transição do pensamento teocêntrico, Deus como centro de todas as coisas, para o antropocêntrico, os humanos como seres mais importantes, difundidos na Europa durante o Renascimento. A partir dessa mudança, foram introduzidos fatores como a valorização da racionalidade em atrito com as ideias dogmáticos anteriores e a noção de que os seres humanos são capazes de modificar e expandir o mundo. No contexto de a internacionalização do mundo, o uso do termo sugere que o autor construa seu argumento baseado em uma perspectiva coletiva. Isto é, que pense a questão da Amazônia em escala mundial. Portanto, a estratégia usada pela jovem que fez a pergunta visava extrair uma resposta menos tendenciosa de Cristóvão Buarque. Em razão de sua nacionalidade, sendo assim, é importante frisar que, a depender do seu locutor e do contexto em que é usado, o termo humanismo pode assumir diferentes facetas, tendo seus significados moldados para servir aos propósitos daqueles que o manipulam. Muito bem. Então, o que é que o texto fala aí, né? Que o humanismo, ele foi a transição de uma época, né? Onde as pessoas achavam que Deus, né? Falando aqui do texto, tá, gente? Que apenas Deus era o centro de tudo. E os humanistas acreditavam que o quê? Que o homem era capaz de transformar as coisas ao seu redor, né? Que o homem era um ser principal que era capaz de transformar as coisas ao seu redor. Esse termo humanismo, né? Ele pode ser usado em diferentes contextos, né? Uma pessoa humanista que acredita o quê? Que os homens, né? Que as pessoas têm o poder de transformar as coisas ao seu redor, né? De fazer alguma coisa para transformar por exemplo, a Amazônia, falando como humanista, né? Se o humanista falar, vai falar o quê? Que a Amazônia tem que ser cuidada para o bem de todos. Por isso que o jovem, quando foi perguntar para o Cristóvão Buarque a opinião dele, o jovem disse logo assim: fale como humanista e não como brasileiro. Porque ele queria que o Cristóvão Buarque falasse o quê? Sobre a Amazônia para o bem de todos, né? E não visando só a nacionalidade dele, certo? O jovem foi até tendencioso, mas o Cristóvão Buarque foi ainda mais inteligente que o jovem, né? Ele falou como humanista, mas no final ele falou como brasileiro, certo? Aí a gente vê que o Cristóvão Buarque, ele é tão inteligente que ele fez um artigo de opinião e trouxe para nós duas perspectivas, né? Ele trouxe a visão humanista que ele tinha, mas ele também trouxe a visão dele como brasileiro em um único texto. A gente percebe isso claramente, né? E primeiro ele fala como humanista, mas quando ele fala como humanista,
né? Ele usa muitos argumentos válidos, que é o que nós já que são os que nós já discutimos, né? Que é a questão que ele fala de internacionalizar não só a Amazônia, mas tudo que tem de importante no mundo. E no final ele termina o texto, né? Dizendo que, como brasileiro, ele acha que a Amazônia é nossa, só nossa. Pronto? Entenderam? Então, agora, gente, eu gostaria que vocês colocassem número e turma aí no chat, para que eu possa fazer a frequência de vocês, tá bom? Desejo a vocês uma boa tarde. Se cuidem, fiquem com Deus e até. Oi, pessoal, boa tarde. Então, enquanto eu organizo aqui o quadro, vocês colocam a frequência de vocês aí de costume, tá certo? É... né?
Pessoal, ontem a gente estava fazendo exercícios, né? Aí ficaram para vocês aí resolver o 6, o 7 e o 9, né? Foram só esses que eu passei. 6, 7 e 9. Então, fica essa tarefinha para vocês aí. Eu vou estar na página 86 agora, certo? Na página 86. E a gente vai ver hoje operações algébricas. Mas antes de operações algébricas, eu vou trazer outro conceito, tá certo? Só pegar aqui a frequência de vocês, enquanto vocês pegam aí o livro de vocês e se organizam, né? Pronto, pessoal. Ó, vamos aqui, rapidinho. Antes da gente comentar o que é operações algébricas, certo? A gente vai escrever aqui um textinho aqui para a gente melhorar aqui esse conceito aqui, certo? Então, a gente primeiro tem que saber o que são termos algébricos. A gente vai fazer hoje uma aula só de explicação mesmo. Então, você coloca aí, termos algébricos. Termos algébricos, a gente vai definir ele assim, ó. Define-se termo algébrico como uma estrutura
estrutura composta de duas ou mais partes, onde essas partes onde essas partes são constituídas são constituídas são constituídas por coeficientes que são, vou chamar aqui de parte numérica, os coeficientes eu vou chamar de parte numérica, e por variáveis. Eu vou chamar de parte literal. Certo? Então, o que é essa parte numérica e o que é essa parte literal? A parte numérica é o número